Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, eu sou o Reverendo Eliseu Eduardo, pastor da Igreja Presbiteriana do Auer, em Curitiba. Nosso desafio é ajudá-lo a compreender os atributos de Deus e, compreendendo-os, também compreender um pouco mais da natureza de Deus dentro do que é possível, ou seja, dentro daquilo que Deus se permite revelar a nós. Atributos ou qualidades ou virtudes do ser de Deus não podem ser tomadas como partes agregadas a Deus, mas é um todo, esses atributos juntos, que formam então o ser de Deus, que dá a ideia do ser de Deus. Eles são distribuídos em duas classes, pelo menos, de forma mais simples: comunicáveis e não comunicáveis. Os atributos não comunicáveis são aqueles atributos que pertencem ao ser divino. A comunicação acontece intra-trindade. É o que torna, o que poderíamos dizer que faz Deus no seu aspecto transcendente. E os atributos comunicáveis são aqueles que entram em relação com o homem, com o ser humano. Pode encontrar fagulhas desses atributos no próprio homem. Vamos tentar explicar isso para ficar mais fácil, dando ideia. A seidade de Deus é um atributo incomunicável. É um atributo que pertence ao Deus abscônditos, o Deus que se esconde e não se revela, ou a parte do ser de Deus que não se revela. A seidade de Deus é o ato dele existir por si só, sem necessidade de uma causa. Ele é totalmente livre, ele não depende de ninguém. Óbvio que nós não encontramos nada disso no ser humano. Se quiséssemos também pensar na sua onipotência, ou na sua onipresença, ou na sua onisciência, nós também não encontraríamos no ser humano esses atributos. Por isso pertence ao Deus abscônditos, ou aos atributos incomunicáveis de Deus, que só ocorre e se interrelacionam nas três pessoas da Trindade. Mas existem os atributos comunicáveis de Deus. À guisa de exemplo, vamos pensar no amor, ou na bondade, ou na misericórdia, ou na santidade. Esses atributos entram em relação conosco. Nós temos fé, nós temos amor, nós temos bondade, nós temos misericórdia. Obviamente que todos esses atributos em nós eu prefiro usar como fagulhas daquela condição que existe no ser de Deus, que é perfeito. Em nós encontramos também expressões desses atributos, e com eles nós convivemos com os outros, e com eles, compreendendo-os em Deus, nós adoramos a Deus. Nós entendemos que foi o amor de Deus, o seu atributo, um dos seus atributos comunicáveis, que tomou então a iniciativa de enviar Jesus para nos salvar. Deus é bom, e na sua bondade Ele nos preserva, nos livra do mal, permite o alimento, o sol sobre todos. Nesses atributos comunicáveis, então, nós compreendemos a graça natural de Deus, a graça comum de Deus, em Ele nos dar condições de sobreviver. O Senhor atende toda a terra e lhe dá mantimento a todas as suas criaturas. Deus é bom. Então, por isso, nos atributos comunicáveis, nós podemos compreender um pouco mais dessa revelação de Deus. Nós cremos
na existência desse Deus que é transcendente nos seus atributos incomunicáveis, mas que é imanente nos seus atributos comunicáveis: bondade, justiça e amor. Que Deus nos abençoe e te abençoe também para compreender os atributos de Deus e assim compreender o caráter desse Deus divino, maravilhoso, que tanto nos ama. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.